Olá, meu nome é Karina Tronks, eu sou aluna de Engenharia de Computação aqui da PUC-Rio e hoje nós vamos explorar um pouco os conceitos fundamentais de programação orientada a objetos, só que com Swift. Eu vou começar falando um pouco da teoria para exemplificar melhor para vocês e depois nós vamos para a parte prática. A programação orientada a objetos é um modelo utilizado para modelar objetos da vida real na forma de classes. E cada classe determina o comportamento desse objeto definido na forma de métodos e os seus estados na forma de atributos. Então, os 4 pontos principais do que eu falei agora seria classe, objeto, métodos e atributos. E vamos exemplificar agora para ficar mais fácil. Vamos pensar como sendo o nosso objeto um carro. E os seus atributos seriam, por exemplo, marca, modelo, ano de fabricação e cor. E os seus métodos seriam as coisas que ele consegue fazer, como sendo, por exemplo, acelerar, frear, tocar música ou não. E modelar uma classe seria modelar isso tudo junto, os seus métodos juntos com os seus atributos. Esses são os principais conceitos de programação orientada a objetos, que são classe, objeto, polimorfismo, herança e encapsulamento. E nesse vídeo eu vou abordar todos menos o encapsulamento. O conceito de herança e o reuso de código é uma das suas grandes vantagens, otimizando a produção em tempo e em linhas de código. E você vai entender melhor como funciona a herança na parte prática. Aqui podemos ver um exemplo de herança, pois assim como um filho herda as características do pai, em programação orientada a objetos, uma subclasse herda os atributos e métodos da classe pai. Como, por exemplo, mamífero e ave herdam as características de animal, mas não necessariamente animal tem as mesmas características que mamífero e ave. Assim como cachorro e homem são subclasses de mamífero e pássaro é uma subclasse de ave. Temos também o polimorfismo, que é uma característica em que mesmos atributos ou mesmos métodos podem ser utilizados por objetos diferentes ou com uma implementação de lógica diferente. E isso pode soar meio estranho, mas vamos pensar, por exemplo, num carro e uma bicicleta. Ambos são veículos de locomoção e possuem o método andar. Só que o método andar foi implementado de uma forma diferente para cada um. Então, vamos para a parte prática em que tudo vai ficar mais fácil de se entender. Vamos começar criando um playground no Xcode. Você dá o nome que você quiser, plataforma iOS, e você salva onde for melhor para você. Vamos começar criando uma classe e vamos dar uns atributos para a nossa classe animal. Um animal teria, por exemplo, um nome, uma altura, um peso e vamos dizer que ele emite um som. E vamos dizer que o nome e o som vão ser strings e a altura e peso vão ser doubles. Vamos dar um init para inicializar essas variáveis. E dizer que essas variáveis que estamos inicializando são os atributos que nós colocamos ali em cima. Já falamos da classe e criamos os nossos atributos. E vamos agora então criar um método. Por exemplo, esse método imprime informações, em que a gente vai justamente imprimir as informações. Nós vamos depois criar um objeto e nós vamos mostrar que ele possui esses atributos que nós declaramos ali em cima na classe. Vamos dizer que vai aparecer o nome, dizer que esse animal tem uma certa altura, um certo peso e emite um som tal. Vamos criar, por exemplo, o Bob. E quando eu começo a escrever animal e abro parênteses, já aparece todos os atributos que eu criei lá em cima. Então eu dou Enter e ele já preenche tudo para mim. Então eu vou dar um nome para ele, uma altura, um peso e dizer que ele emite um certo som. Vamos então chamar a função, imprimir informações e vamos ver como é que funciona. Você vê ali embaixo que aparece o Bob tem tantos centímetros, pesa tanto e emite o som tal. Vamos agora falar um pouquinho da herança. Por exemplo, a gente vai criar uma classe cachorro em que ela está em conformidade com a classe animal. Ela vai ter então os mesmos atributos, eu não vou adicionar nenhum atributo adicional, mas eu podia. Mas nós vamos adicionar métodos que só pertencem à classe cachorro, mas não pertencem à classe animal.
Por exemplo, nós vamos criar a função cavar, em que aparece o nome do objeto e diz que ele cava buracos. E nós vamos utilizar também o princípio do polimorfismo que eu falei. A gente está criando uma função imprime_info com o mesmo nome da de cima, que ela está com override, ou seja, ela está sobreescrevendo a função lá de cima, mas isso só vai acontecer quando a gente chamar a imprime_info para um objeto que seja cachorro, não para um objeto que seja animal. Vamos criar então um objeto cachorro, que novamente quando eu abro parênteses já aparece todos os atributos que eu tenho que preencher, que são os mesmos de lá de cima, que como eu coloquei ali que a classe cachorro, ela herda as informações da classe animal, ela vai ter os mesmos atributos. Então vamos dar uma imprime_info no Fred. Você vê que ele aparece a imprime_info do cachorro. Ele sabe que quando eu chamo o método, ele sabe que eu estou chamando o método da classe cachorro e não da classe animal. Vamos agora, então, botar a função cavar, por exemplo. Aí aparece ali embaixo, Fred cava buracos. Vamos agora, então, criar uma função auxiliar, chamada, por exemplo, imprime nossa função. E ela vai receber um animal, vai receber um objeto em conformidade com a classe animal. E essa função, ela é só para vocês entenderem melhor, ela chama a função imprime informação. Então, se a gente dá essa imprime nossa função para o Bob, ela vai dar diferente do se eu chamar essa imprime nossa função para o Fred, porque justamente ela sabe que dependendo da classe a que pertence o nosso objeto, ela tem que imprimir diferente mesmo que ela tenha o mesmo nome. O que eu vou fazer agora vai ser só comentar as prints que a gente deu para não ficar muito complicado da gente ler ali embaixo. Você vê que aparece, ó, Bob tem tantos centímetros e emite o som tal, e Fred tem tantos centímetros e emite som tal, e cava buracos enormes. Você vê que ela chama a função imprime informação certinha. Outra coisa que a gente pode fazer também é que a gente pode mudar os atributos. O que a gente definiu lá em cima não necessariamente vai ser assim para sempre. Eu posso dizer, por exemplo, que o nome do nosso Fred, na verdade, agora é Thor. Então, se eu mando imprimir o nome do Fred, ele diz que agora é Thor. E eu posso fazer isso com qualquer atributo. Por exemplo, eu posso dizer que o peso do Bob mudou agora e eu imprimo essa informação na tela. Aparece agora que o peso do Bob é 45 e se a gente ver lá em cima, o peso dele na verdade era de 25. Então a gente pode mudar os atributos dessa forma. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, você coloca aqui embaixo. Curtam e compartilhem. Obrigada!